Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Temos aqui o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos aqui no nosso canal, que é Godoy1x, para você resgatar bônus em dobro no seu depósito. O link está na descrição do vídeo para você baixar, fazer o download da 1xBet, fazer o seu depósito e, claro, inserir o nosso cupom Godoy1x para você fazer esse resgate. Vai depositar 50, vai voltar 100, vai depositar 200, vai retornar 400, até R$1.500. Você vai garantir aqui com o nosso cupom exclusivo para vocês inscritos aqui, ó, Godoy1x, combinado? Nessa rodada de domingo do 1xBet tem muitos jogos clássicos que você pode aproveitar. Internacional e Grêmio, Palmeiras e Santos, Fluminense e Botafogo, Atlético Mineiro e Coritiba, além do Campeonato Espanhol com Granada e Barcelona. Você aproveita tudo da 1xBet, beleza? Bom, galera, vamos falar sobre esse jogo do Flamengo, um empate onde dá um gosto muito amargo para o Flamengo. O Flamengo acabou perdendo 2 pontos. Essa é a grande verdade. Pelo caráter do jogo, pelo que o jogo podia ser desenhado, pelo que o Flamengo poderia ter aproveitado dentro da partida e, claro, pelas suas necessidades. O Flamengo chega nessa reta final de Campeonato Brasileiro com uma margem de erro muito baixa, onde é necessário pontuar o máximo, vencer. E jogos como esse, apesar de você enfrentar um Corinthians dentro da casa do Corinthians, é jogo para o Flamengo vencer. E acabou dentro dos 90 minutos sendo comprovado e provado que havia essa possibilidade e que se alguém que tivesse vencer, sair vencedor, deveria de ser o Flamengo, mas o Flamengo deu muito mole e a gente vai acabar passando aí por esse jogo do Flamengo, passar por isso que acaba sendo, fica com esse gostinho amargo e mais do que isso, insuficiente, né? Esse ponto do Flamengo é insuficiente nessa rodada aí pelo 26ª pelo Campeonato Brasileiro. Para começar, eu mostro aqui para vocês um pouquinho como o Flamengo se organizou, como é que o Flamengo jogou. Possivelmente, né, galera, este foi o último jogo do Flamengo ali sem um treinador contratado, né? Mais provável, evidentemente, é o Tite. Foi a última partida, ali teve o comando ali do interino, então, Mário Jorge, né? Então aí, o Flamengo viu, como a gente viu, né? Saindo ali com o Thiago Maia entre os zagueiros, né? O Thiago Maia formando ali entre os zagueiros para sair jogando, com o Bruno pelo lado direito, o Pulgar à frente deles e com o Léo Pereira pelo lado esquerdo. O Léo Pereira acabou sendo um personagem nesse jogo, mas um personagem, assim, por protagonizar, né? Negativo, né? Fez uma partida muito abaixo, o Léo Pereira, não apenas porque bateu ali no braço dele, o pênalti, mais do que isso. Foram lances assim que ele acabou protagonizando, até mesmo no primeiro tempo. O Flamengo tinha mais volume do que o Corinthians, mas tinha muitos erros individuais. Muitos erros, aqueles erros individuais que vão acompanhando o Flamengo, né? E o Léo Pereira errando demais, fez uma partida inclusive abaixo dos seus companheiros. O Ayrton Lucas também muito tímido. O Ayrton Lucas já chegou num ponto que aí passa por aquela questão de administrar o elenco, né? De você entender o seu elenco, de você diagnosticar o seu elenco, que aí parte de cima, né? Até os jogadores, de quem tem a gestão, sobre a falta de confiança do atleta. Tem lances ali do Ayrton Lucas que ele sobrepõe a má fase técnica. É a fase da confiança, que obviamente passa por essa consequência da fase técnica. Não vai num contra um quando tem possibilidade, não vai mais pro fundo quando tem possibilidade. Fica um jogador extremamente mal tecnicamente e também inibido. Tá nítido, está inibido, né? E aí acaba não gerando o que é necessário. Quem gerou o jogo pelo Flamengo, inclusive passa lá na frente, a gente vai passar pelas substituições, ofensivamente gerou o jogo, foi o Everton pelo lado direito e o Gerson pelo lado esquerdo. E é muito curioso esse movimento do Gerson. Como a gente está vendo aqui, ó, o Gerson está praticamente entrando na área, aqui próximo à risca, né, da grande área, e o Bruno Henrique está um pouquinho mais aberto, beleza? Vocês estão ali observando. Aqui, ó, botando mais uma imagem aqui para vocês observarem, e aí fica claro que o Gerson ali, ó, mais ali por dentro, né, buscando sempre ali basicamente a linha ali da grande área, e a gente vê o seguinte, ele ficava preso ali mais ou menos no Bruno Mendes, que é um jogador que o Flamengo até já está sendo observado, né, esses tantos jogadores que o Flamengo tenta observar aí, o Bruno é um desses jogadores, precisou sair no primeiro tempo, e o Gerson estava ali meio que prendendo a dele. E aí fica interessante para a gente entender como é que o Flamengo tentou armar ali a sua dinâmica. O Gerson ataca aquele espaço, em alguns movimentos o Bruno Henrique está um pouquinho mais aberto, o Bruno Henrique entra um pouquinho mais e aí o Gerson fica um pouco mais aberto e defensivamente mudava um pouquinho, a gente vai passar e aí vocês vão acabar entendendo. Aqui, por exemplo, é o período defensivo do Flamengo, meio que ali, né, numa espécie ali de mais ou menos ali num 4-1-4-1, e a gente vê da linha da direita para a esquerda o Everton Ribeiro, o Pulgar,
O Thiago Maia joga ali atrás deles, à frente da linha defensiva, né, dos zagueiros e dos laterais. E aí vem o Gerson e o Bruno Henrique. E aqui o Bruno Henrique, fica claro nessa imagem que eu trago aqui para vocês, o Bruno Henrique fazendo ali a marcação no lateral direito. Então quando, por exemplo, entrou o Fagner, que, né, tem essa vocação um pouquinho mais ofensiva que o Bruno. Quando o Bruno Mendes, no caso, quando o Fagner subia um pouquinho mais, por exemplo, na saída de bola, o Gerson saía para fazer a marcação na defesa, né? Gil, né? No movimento ali de saída de bola, e o Bruno Henrique estava perseguindo o Fagner. E aí ficava claro que não era o Bruno Henrique tão à frente assim, ele tinha meio que ali o corredor para ele defender, né? O Flamengo teve muito volume no próprio primeiro tempo, mas pecava no último passe. O último passe do Flamengo não entrava, então com isso não gerava mais oportunidades de definição, mais finalização, porque acabava pecando ali no último passe, mas teve bastante volume. E o gol do Flamengo acaba passando, coincidentemente, por um lance que não tem praticamente aquele último passe, né? Aquele passe para finalização. Foi um belíssimo chute do Gerson, teve a recuperação lá do Thiago Maia, consegue ali, o Pedro conecta ali por dentro, faz ali a retenção, o Flamengo consegue gerar ali com o Gerson pelo lado esquerdo, um belíssimo chute que coloca o Flamengo na frente do placar. E aí, meus amigos, acontece o seguinte, isso tudo que a gente está falando, do Flamengo com volume, do Flamengo tendo controle, do Flamengo buscando o gol, sendo melhor que o Corinthians, a partir do momento que o Flamengo faz o gol, muda tudo. O cenário muda da partida, o Flamengo parece não assimilar bem o seu gol, por incrível que pareça, desce um pouquinho mais. E aí nesse momento, até que desce um pouquinho mais, tem algumas mexidas, né? O Mário Jorge acaba promovendo algumas mudanças. E de todos esses atletas que acabaram entrando, que passam por Gabigol, passa por Arrascaeta, Vitor Hugo, passa pelo Mateuzinho que entra, mais à frente, quem acaba entrando bem, ligado no jogo, foi o Luiz Araújo. E o Luiz Araújo acabou se tornando uma exceção. Os outros jogadores do Flamengo muito desligados e num ritmo muito mais lento do que estava exigindo naquele momento, um momento desconfortável para o Flamengo, onde ele só se defendia, ele não conseguia sair, o time não se conectou, piorou, o Corinthians empatou. E aí nesse período o que acontece? O Corinthians desce no seu bloco e aí volta o mesmo panorama do jogo quando estava 0-0. O Flamengo tem a bola, o Flamengo é mais perigoso, o Flamengo tem mais volume, o Flamengo vai pecando ali no último passe, só que tinha uma grande condição. Quando faz as substituições, sai, que a gente falou lá atrás, os dois pilares do time, ofensivamente. Era o Everton e principalmente ali que estava se aproximando ainda mais da área, o autor do gol, o Gerson. O Flamengo sofre demais com a ausência dos dois jogadores. O Gerson teve a questão ali do pisão, né? Desde o primeiro tempo ele vinha mancando. O Everton Ribeiro eu creio que tenha sido uma condição física, que já não estava mais, né? E aí começa aquela queda física, natural até pela idade, e aí o Flamengo cai por si só. Os jogadores que entram com ritmo muito fraco. O Gabigol entra com ritmo fraco, o Arrascaeta entra com ritmo fraco. Vitor Hugo, apesar de muito jovem, entrou com ritmo muito abaixo, e aí o Flamengo perde aquele dinamismo. Apesar disso, parecia que poderia se aproximar, mas ficou nesse campo da hipótese. Muito pouco, o Flamengo não soube administrar o estar à frente do placar, quis defender sem a bola para um time que tem hoje com o Mário Jorge, mas antes era com o Sampaoli, antes até era o Vitor Pereira, tem se defendido mal. É uma constatação desse Flamengo. Então aquilo, poderia ter tido mais a bola, mas para ter mais a bola tinha que ter mais dinâmica, tinha que ter mais conexão. Os jogadores que entraram quebraram completamente o ritmo, não entraram bem no momento que também já não era bom ali para o Flamengo. Então é isso, um empate muito amargo para o Flamengo, muito ruim e que é verdade que pouco serve para as necessidades, né, nesse caráter de urgência que o Flamengo precisa somar 3 pontos, tomar 3 pontos e ver no que vai dar no final. Um empate ruim, o Flamengo acabou perdendo 2 pontos. Um grande abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração a todos, tchau, tchau.